Olá, boa tarde, pessoal. Estou aqui mais uma vez no nosso perfil da Acássia. É um prazer enorme estar com vocês em mais uma live. Eu sou a Thaís Venâncio, sou jornalista, voluntária e embaixadora da Acássia. Então hoje estaremos juntos em mais uma live, juntinhos com você. Bom, primeiro eu quero dizer porque hoje é a nossa última live. Que pena! Nossa rodada de lives está terminando. Nós fizemos ao longo deste mês de setembro essa live que é promovida pela Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a ACACI, que foi fundada há 32 anos e tem um trabalho belíssimo, lindo de apoio psicossocial integrativo com crianças e adolescentes que lutam contra o câncer e também um apoio aos seus familiares. Eu quero agradecer, como eu sempre faço aqui, agradecer aos parceiros, aos voluntários, aos funcionários, aos doadores, todos que contribuem para a realização dessas lives. É importante dizer que esta rodada de lives é uma ação do Setembro Dourado, que é uma importante campanha que alerta para os principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil e que neste mês, tem a oportunidade de disseminar informações e de conscientização à sociedade. A Acássia apoia este debate. Neste mês a gente contou com uma rica programação, acompanhada de vários especialistas. Isso foi muito bom, eu aprendi muito, espero que você também tenha aprendido. Tudo foi operacionalizado pela equipe de mobilização de recursos da instituição, capitaneada pela superintendente, a Luciene Salles Sena, que me fez o convite, eu aceitei prontamente para estar com vocês neste mês de setembro. Então é muito importante que vocês participem de hoje, dessa última live. Então compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus familiares, com seus vizinhos. Essas lives têm trazido muita informação, tem sido muito rica essa informação de prevenção também. Acho que isso é fundamental. Para você que perdeu algumas lives, olha só, nós já recebemos aqui o presidente da CONIAC, Hilder Campos, a médica doutora Tereza Fonseca, a médica doutora Gláucia Perini Zouen Figueiredo, e também eu conversei com 4 integrantes da equipe multidisciplinar da Acássia. Bom, e hoje, para finalizar essa nossa rodada, eu vou conversar com a médica homeopata, doutora Ana Rita Novaes. Ela é especialista em pediatria, homeopatia e acupuntura. Ela possui residência médica em medicina da família e títulos de mestrado e doutorado em saúde coletiva pela UFES. Além disso, ela integra o Conselho Técnico Científico da Acássia. Bom, hoje o nosso tema é bem interessante. Eu vou falar já para vocês, mas antes eu vou convidar a doutora Ana Rita para poder entrar comigo. Deixa eu só pedir uma coisa. Doutora Ana, eu acredito que o seu perfil esteja no privado e por isso ele não está permitindo que eu faça o convite para a senhora. Então eu vou pedir que a senhora coloque no seu Instagram o perfil público só para live. Depois a senhora volta com ele para o privado, para que eu possa fazer o convite. Assim que a senhora fizer, eu consigo fazer aqui, porque senão eu não consigo pedir a sua participação, tá? A doutora Ana Rita já entrou conosco aqui, ela tá online, mas eu não sei se o George pode auxiliá-la para poder ver por que ela não tá, o Instagram não tá me permitindo fazer o convite, mas eu vou aguardar, tá bom? Enquanto isso, eu vou dizer para vocês o seguinte: a Acássia, ao longo do ano, ela precisa muito do nosso apoio. Precisa do nosso apoio, do nosso carinho. E você pode fazer a sua doação. Pode ser um doador através da sua conta bancária. Pode ser um doador para que o motoboy busque na sua casa. Porque ainda mais esse ano que não fizemos eventos, não fizemos festas para arrecadações. Então seria uma ótima oportunidade para que você pudesse participar e contribuir. Bom, a doutora Ana Rita está aqui. Acho que agora eu vou fazer com ela.
para a gente falar. Porque ela hoje é a nossa convidada. Hoje eu vou me despedir dessa rodada de lives, vamos ficar com muita saudade, mas estou sempre acompanhando. Você também pode acompanhar a Cássia nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, ser um voluntário, participar. Nossa, é riquíssimo. Bom, hoje o nosso tema vai ser Setembro Dourado. Como as práticas integrativas e complementares podem ser uma aliada ao tratamento do câncer infanto-juvenil. E você de casa pode participar e comentar. A doutora Ana Rita está entrando aqui, só está um pouco travado. Olá, doutora Ana, tudo bem? A senhora me escuta? Acho que eu vou mudar de lugar. Eu acho que a sua internet deve estar com algum probleminha. Tá bem, eu aguardo. Eu aguardo. Faz parte do ao vivo, a gente acaba na hora que entra a internet que a gente vai ver como é que tá. Eu mudei minha internet essa semana, então achei que ela tivesse melhorado. Nada. Eu sei como é que é essa saga. A senhora me escuta bem? Estou escutando bem. É um prazer falar com a senhora hoje. Eu já fiz uma apresentação, mas eu vou pedir para que a senhora se apresente, fale um pouquinho sobre o que é o seu trabalho, só antes da gente falar sobre as práticas, que aí eu vou deixar para outra pergunta. Bom, eu me formei em medicina pela UFES, né, e comecei a minha trajetória como pediatra. Trabalhei durante muito tempo como alopata, né, fazia pronto-socorro, até que eu comecei a fazer um curso de especialização em homeopatia. Atuei durante muito tempo com crianças, né, atendendo crianças com homeopatia. E depois, mais tarde, acupuntura, e sempre tive uma trajetória assim, dentro da clínica. Porém, como eu tinha um cargo na Secretaria de Estado da Saúde, eu coordenei as práticas integrativas. Ela se tornou uma política estadual durante o período que eu estava trabalhando lá. E desde então, assim, eu sou uma militante, né? Acabei fazendo mestrado, doutorado, e a minha militância é no sentido de tornar possível, né, viável, o acesso dessas especialidades médicas, no caso, tanto a homeopatia como a acupuntura, para todas as pessoas, né? Para que o SUS pudesse ofertar, para que as pessoas pudessem ter acesso. E eu me aposentei há 2 anos, e desde do final já da minha gestão eu estava trabalhando, fui convidada pela CASSE para conhecer, para participar da elaboração do projeto do Bem Me Quer, que é o projeto que derivou esse espaço, né, de práticas integrativas. E desde então, assim, a gente vai se encantando pela ideia, pela proposta, pela causa, pela importância, né, do que isso significa, do que representa, né, uma instituição filantrópica. Acho que assim é muito interessante, porque eu vejo que as pessoas querem muitas vezes ajudar e não sabem onde. E a CASSE, tanto acho que a FEC também, né, passa a ser uma referência no sentido de poder permitir que as pessoas se voluntariem. E aí a gente começou a fazer um trabalho que até hoje, né, eu me orgulho muito de fazer parte. Que bom, que bom. Explica para a gente o que são as práticas integrativas complementares. Tem uma sigla de PICS, não é isso? PICS. No início, a gente trabalhou, né, desde lá da década de 90, a gente trabalhava separadamente. Os homeopatas, os acupunturistas, o povo da Ayurveda, antroposofia, ou seja, tudo que não é oficial, né, tudo que não é biomedicina, essa coisa da medicina hegemônica, né, que a gente ocidental, que a gente estuda na maior parte das vezes nas faculdades, foram tentando
viabilizar essa entrada no SUS. Porque Uhum. todas essas especialidades ou essas ferramentas de saúde eram oferecidas, né? Elas sempre foram oferecidas no privado, mas, por outro lado, a gente não tinha esse acesso no SUS. Quando isso virou uma política, né, e aí teve um debate muito grande, participação de inúmeros atores sociais. Quando isso virou uma política nacional, teve, né, um grupo que foi discutir isso no Ministério. Eu falo que eu sou dinossauro, porque eu estava lá em 2000 ainda, 2003. Quando isso se formou, o Ministério deu esse nome, que eram práticas integrativas complementares, contando, a meu ver, juntou alhos e bugalhos, sabe? Juntou coisas muito diferentes. Então, por exemplo, nessas práticas integrativas, há 2 ou 3 anos atrás, teve a entrada de muitas outras que também compõem. Então, assim, hoje, eu diria assim, que são ferramentas, né? São possibilidades no tratamento e na prevenção da maioria dos agravos, de forma que a gente possa ter um tratamento mais global, mais integral, voltado mais para essa ideia do binômio corpo, mente e espírito. Não é nem binômio. E como é que essas práticas auxiliam ou contribuem, ajudam no tratamento do paciente com câncer? Então, o câncer é uma doença extremamente complexa. Complexa por quê? Porque a própria imagem do câncer, a forma como a gente traz, né, a nossa representação social do câncer, ela é muito ligada à perspectiva de sofrimento, à perspectiva de dor, de morte, né, de cacaré. Esse é o primeiro impacto que eu acho que um paciente, quando recebe a notícia, né? Exato. Então, assim, esse tipo de patologia, ele é muito, muito importante que você tenha essa abordagem integral. Porque, de uma certa forma, a neoplasia leva as pessoas, as famílias, e aí ela também é mais complexa, porque ela não é uma doença individual. Ela geralmente afeta a família, ela afeta as pessoas que gostam daquela pessoa, né? Ela bota todo mundo para pensar, né? A gente vai. Então, eu acho que, de uma certa forma, essa visão de totalidade, praticamente ela se põe. O próprio sofrimento que o indivíduo ele entra, né, a partir do diagnóstico, ele quer um tratamento mais holístico, mais integral. Ele quer alguém que tenha uma escuta, ele precisa se acalmar, né? O estresse é uma relação direta com o câncer. Então, assim, o que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades para eu ter um enfrentamento melhor? Né? O que eu posso fazer para daqui para frente tentar prevenir? Né? O que eu posso fazer por mim? Então, nesse aspecto, que eu acho que as práticas são muito importantes para dar esse contexto, né? Esse contexto de fato complementar, porque a gente sempre fala que a gente não está prescindindo do tratamento, digamos, mas a gente entende e reconhece como muito importante agregar essas outras possibilidades. Quando a gente coloca na internet, né, as práticas integrativas, são inúmeras, né? Então, assim, eu estou olhando aqui para algumas. Por exemplo, meditação, osteopatia, Chantal, a senhora pode me corrigir, né? A homeopatia, a acupuntura. E existe uma escolha, no caso, por exemplo, do paciente. Qual é a melhor prática que vai se encaixar para cada tipo de paciente, para cada tratamento? Ou é preciso ter um conjunto dessas práticas para esse tratamento? Como é que é feita essa escolha? Eu acho que isso depende um pouco do pessoa, né? Um dos princípios fundamentais é a individualização.
Então, a partir do momento que eu reconheço que eu posso ter um tipo de doença, mas que alguém com a mesma doença vai fazer outro tipo de agravo, de sintoma, de questão. Por exemplo, algumas pessoas sentem insônia, por exemplo. Outras pessoas não sentem insônia, mas sentem dormência. Entende? Aham. Então, assim, eu sempre falo que quando você está diante de uma situação, ter alguém para ajudar a pensar junto, porque muitas vezes a pessoa não sabe. E isso eu acho uma grande pena, sabe? A maior parte das pessoas não sabe para que serve. Então, É, fica meio perdido, assim, não sei o que eu posso fazer. Então, isso é uma das questões que a gente sempre pensa no tratamento de forma assim que eu posso reconhecer, ó, isso é um paciente, por exemplo, com dor, né? Um exemplo. É muito interessante a acupuntura, porque a acupuntura é um super tratamento para dor. Né? Por outro lado, por exemplo, uma pessoa que está muito ansiosa, mas que não gosta de agulha, uma criança mesmo, né? Uma criança, aham. ela pode fazer do yin, que é uma automassagem, né? Que ela vai tocar, que a própria mãe, a própria criança pode aprender a fazer. Então, assim, você vê que dependendo da faixa etária, aí, por exemplo, homeopatia também, agora faz de conta que tem um lugar que não tem remédio, tem medicamento. Então, eu não tenho medicamento, mas eu tenho a meditação, que vai fazer uma melhora também no quadro da ansiedade. No Né? caso de pessoas que, por exemplo, sentem enjoo, né? Dizem que muitas pessoas sentem enjoo após a quimioterapia. Teria uma dessas práticas que poderiam amenizar essa. Com certeza. E é muito interessante, sabe, Thaís? Porque, assim, de uns anos para cá, isso começou a ser muito estudado. Porque, assim, poxa, como é que isso funciona, né? Tem sempre a É, questão da gente tentar explicar, né, pela ciência e trazer para o nosso cotidiano clínico. Então, por exemplo, já tem trabalhos que mostram a importância da acupuntura na náuseas e vômitos, trabalhos legais, importantes, grandes. Tem serviços de oncologia no mundo inteiro, né? Tem a meditação também, ela calma muito. E eu acho que, por exemplo, a fitoterapia pode ajudar, né? Às vezes você vai tomar alguns chás, né? Que pode também melhorar as náuseas. Você pode fazer um tipo de dieta, que aí existe tanto na medicina ayurvédica, a medicina indiana, mas que tudo isso as pessoas têm que ter uma formação, tem que ter uma Estou com as formação. crianças em casa, desculpa. Eu também tenho. Mas, assim, então eu acho que é isso, é um conjunto de possibilidades que vão ser utilizados na medida que o indivíduo tem a necessidade delas, entendeu? Ou Eu, que eles eu, possam. eu vou sair um pouquinho da minha pauta aqui, que é a próxima pergunta que eu quero falar é sobre o Bem Me Quer, né, que é o espaço que a Cassi tem. Mas quando a senhora fala sobre a questão de meditação, por exemplo, e eu percebo muito isso nas doenças e nas pessoas, e por isso é um tratamento individualizado, a fé vai fazer muita diferença nesse trabalho, porque tanto acreditar num medicamento como acreditar numa prática, que a pessoa precisa acreditar que aquilo vai dar certo. Existe esse trabalho? Eu acho que assim, acho que não é dependente. Por exemplo, você pode não acreditar em homeopatia e ela fazer um efeito excelente. Você pode não acreditar em Entendi. acupuntura e ter o efeito dela. Entretanto, o que se sabe, duas coisas, que se você não acredita, a chance de você persistir num tratamento, de você aderir, de você frequentar, de você não faltar consulta, é desse tamanho, né? Porque já que você não acredita muito, você não valoriza. Então, para que você vai? Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui se eu não acredito? Não é? Então, eu acho É, que é um aspecto. O outro aspecto é que, aí eu acho que é muito importante, a fé, ela é curativa.
Tem um monte de trabalho que mostra que quando eu quero me curar, quando eu decido que eu vou viver, faz muita diferença o tratamento. Tem um livro muito interessante da médico homeopata que ele mostra como as trajetórias das pessoas que tiveram um diagnóstico de câncer transformou o prognóstico. Tipo assim, se eu tenho uma atitude positiva, né? A gente chama isso de coping, né? São o que eu invento na minha vida para passar, para atravessar melhor por isso, né? Então, quem dá conta desse coping, quem de alguma forma se vira, né, para passar bem, sair dessa fortalecido, tem um prognóstico melhor. Então, a fé é muito importante, né? A fé é parte do conjunto, mas a fé não é pré-requisito, porque essas práticas elas não são, por exemplo, a homeopatia você faz ela em cachorro, né? Então, assim, são seres sugestionáveis, né? Então, assim, tem ação em animais, tem ação em laboratório, in vitro. Por isso que eu falo, é difícil falar de práticas, porque são várias, né? São muito diferentes. Mas assim, a minha prática profissional é principalmente com homeopatia, com acupuntura, com meditação, um pouco de fito. A gente acaba assim, que vai estudando e diante de casos complexos, a gente vai aprendendo também, né? Ao utilizar outras. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Bem Me Quer, né? Porque, olha, o Ministério da Saúde, para que as pessoas tenham essa referência, né? Por meio de uma portaria publicada em 2006, né? Publicou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, com o intuito de garantir a integralidade nos serviços, né, de saúde. E a CAS, por meio do espaço Bem Me Quer, cumpre essa política, sendo uma das instituições pioneiras a ofertar esse serviço na casa de apoio. E como é que a senhora enxerga isso, né? O protagonismo, a importância desse espaço Bem Me Quer? Eu acho que a CAS realmente, eu participei da elaboração desse projeto, né? E eu acho que com certeza existe uma sensibilidade muito grande dessas pessoas que estão na CAS, um reconhecimento da importância dessa totalidade, né? Que você tem que fazer um tratamento integral, que você tem que trazer a família, que você não adianta só você fazer o tratamento oncológico se você não der um suporte. Então, eu acho que assim, a própria vocação da Cássia no cuidado, né? A Cássia, ela nasce do cuidado, né? Ela nasce a partir da necessidade de pessoas que não teriam condições de fazer um tratamento estar fazendo, porque às vezes tem pessoas, a gente faz as rodas lá, né, as conversas. Então, por exemplo, tem mães que têm 5 filhos. Então, vem o pai e fica com a menininha aqui, que está fazendo um tratamento meses, né? Meses. Como que essa pessoa faria? Sairia da roça para fazer um tratamento em Vitória, para ficar meses, né? Então, assim, é muito importante o trabalho de acolhimento. Então, nesse aspecto, eu acho que a Cássia, a partir da ideia de cuidado, ela visou o quê? Trazer um cuidado que fosse realmente integral, né? Um cuidado que não fosse restrito só ao aspecto da oncologia, mas também restrito a outras possibilidades, como a meditação. Hoje existe a yoga na CASSE, né? Faz as rodas de conversa. Ou seja, todos esses aspectos eles são valorizados. Então, eu acho que o pioneirismo da CASSE é a minha torcida para que ele seja acompanhado por outras instituições. Que bom. Agora, nesse trabalho, também, assim, por exemplo, na CASSE, o Bem Me Quer oferece várias práticas com vários voluntários e profissionais, e que também vai acolher, esse trabalho vai acolher aos pacientes, também os familiares. Isso. Tem, por exemplo, tem pacientes que ficam no hospital infantil,
às vezes um fim de semana para casa, aí vão ter modalidades diferentes. E aí existe, por exemplo, esse grupo de voluntários que vão fazer essas práticas em dias de semana definidos e convidam, né? E é muito legal, porque às vezes até profissionais de saúde também participam. Eu acho Aham. legal também, né? Porque aí também é uma forma de quem cuida ser cuidado, porque não é fácil, Exatamente. né? Não é É. fácil você tá diante de pessoas que estão sofrendo, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, cuidar de quem está cuidando. Então, a Cássia definiu, né, algumas dessas práticas, digamos assim, também com que tem uma quantidade de estudos, entendeu? Profissionais também qualificados para exercer, e aí a gente incorpora alguma dessas práticas na casa. A Elisete está dizendo que Bem Me Quer é um ótimo projeto e ela amava participar. E deve ter um carinho também muito grande por parte dos pacientes, dos profissionais que já passaram. O George está pedindo para eu falar o seguinte: no caso de uma pessoa com pressão alta, existe uma prática que ajude no controle? Sim, por exemplo, a pressão alta é uma doença sistêmica, né? Uhum. Então, existem vários fatores que a gente vai sempre na causa, né? Então, o que que eu vou fazer? O que que eu penso na pressão alta? Eu tenho que pensar numa dieta, né? Todo mundo sabe dos riscos do sal. Então, a própria dieta, ela já é um tratamento, né? Uhum. Eles não entendem a importância da dieta. Então, você utilizar algumas ervas também é importante, diuréticas, o chá da folha de abacate, é um chá diurético, o próprio alho. Existe um processo inflamatório na hipertensão. Então, o que a gente vai Uhum. trabalhar? A gente vai trabalhar tanto com algumas plantas, você pode trabalhar com algumas plantas, você pode trabalhar com a meditação. Por quê? Porque a hipertensão ela está diretamente relacionada a estresse, né? Que é o nosso mal do século. Então, É. todas essas possibilidades de redução do estresse são importantes, perder peso, fazer exercício. E eu sempre falo, pode ir para a academia fazer exercício? Pode, mas tem alguns exercícios que tem na sua essência essa composição, corpo-mente. Por exemplo, a yoga é um exercício extremamente lento, né? Mas você tem Uhum. concentração, e aí você tem também uma melhora do nível de estresse. Então, a gente sempre pensa assim, o que eu vou fazer para interferir na base do adoecimento? Uhum. Muitas vezes as pessoas conseguem reduzir doses de medicamento, outras vezes tem que usar o medicamento e fazer associado. Aí que eu falo, cada caso vai ser um caso, né, dependendo do estágio que essa pessoa se encontra. É possível dizer quais são as práticas mais usadas? As mais usadas, É. dentro, se não me engano, dentro do Ministério, uma das mais usadas porque é também uma das mais fáceis, é a meditação, acupuntura, fitoterapia, são as principais. Uhum. Mas, Essa. por exemplo, a arte-terapia, existe a musicoterapia, existe Uhum. algumas menos conhecidas, como as que usam argila, né, no tratamento, existe a ozonioterapia, e existe algumas que são muito controversas, né? São Uhum. porque as pessoas às vezes não entendem. Muitas dessas práticas não são ensinadas nas instituições de ensino de saúde, que eu considero um problema, né? Uhum. Ainda tem talvez um pouco de desinformação e muitos serviços, né? Mesmo serviços hospitalares, os serviços ligados ao SUS, à atenção primária de municípios do estado, ainda não tem, porque muitas vezes não tem esse conhecimento, né? O Espírito Santo eu colocaria como um estado muito conservador, né? A gente aqui foi pioneiro na política estadual. Nós somos o Uhum. primeiro estado que fizemos a política estadual
mas pouco avançamos, né? E é sempre essa questão de você concorrer digamos, com alopatia, né? Então, assim, não é uma coisa de concorrência, você está, na verdade, é um suporte, né? Que podem muito bem caminhar Como juntos. diz o nome, é complementar, né? Exatamente. Não vai disputar quem é que vai tratar melhor, Não, a mas ideia vai é complementar. isso, a ideia é tratar cada um o melhor possível. E mesmo oferecendo esse projeto na CASSE, quer dizer, outros pacientes por meio do SUS não conseguem ter esse atendimento. Assim, não tem um hospital que faça tratamento para o câncer oferecer essas práticas. Olha, aonde eu sei, né, que também eu já trabalhei lá, é na FEC, né, no Hospital Santa Santa Rita. Rita. Uhum. Lá tem, sim, tem a Casa Rosa, que dá um suporte muito legal às mulheres com câncer de mama, é um trabalho muito antigo. Eu fiz o meu doutorado lá, então pude Uhum. conhecer de perto. Mas até onde eu sei, Thaís, posso estar, assim, que eu saiba, não. Né? Que eu saiba, não existe. Infelizmente, eu acho que a gente precisa realmente de avançar. Eu conheci vários hospitais, por exemplo, o hospital em Curitiba, que tem um médico que passa e que vai indicando, ó, você pode se beneficiar disso, você pode se beneficiar Entendi. daquilo, e trabalhando junto com o oncologista. Então, para mim, Uhum. esse seria o melhor dos mundos, né? Mas, infelizmente, assim, o que eu percebo é ainda uma certa desinformação e essa desinformação levando ainda a uma baixa oferta. E como é que é a aceitação dos pacientes? Ah, Alguns ficam receosos, muitos aceitam de no primeiro momento. eu acho que a aceitação é excelente. Acho Isso. que tem algumas resistências, por exemplo, com a acupuntura, que é agulha, né? Uhum. As pessoas têm medo, mas vencida a etapa da agulha, assim, que eu acho que é muito mais a fantasia do que, né, a dor propriamente dita, a Sim. gente vê que as pessoas relaxam e geralmente a aceitação é muito boa. E é uma coisa que eu acho super legal é que a maior parte delas você pode ensinar, né? Eu não preciso de ficar ali para fazer uma meditação, né? Na medida em que eu incorporo isso na minha vida, eu trago isso para a minha vida, e aí tem vários nomes, visualização, healing, né? Todas essas possibilidades você pode fazer sozinho. Então, assim, eu acho, isso é uma das coisas que a gente faz na Cássia. Por exemplo, do Yin. O Yin é uma técnica de automassagem. Que Uhum. coisa melhor do que você poder se tocar, aprender os pontos, né? Aprender os locais. E aí as próprias pessoas elas podem utilizar esse conhecimento. Né? Alguns É. conhecimentos. Eu falo que a gente, assim, nós, né, pacientes, né, que eu também sou um paciente, dependendo do lado que eu tiver, a gente reduz muito o tipo de informação. Então, por exemplo, uma pessoa poderia se beneficiar muito mais se ela tivesse um autoconhecimento, se ela tivesse um pouco mais de autonomia no tratamento. E isso a gente acha muito importante, né? De que essas pessoas, de fato, que elas aprendam, né? E até sejam multiplicadoras. Eu já vi várias É. pessoas aí, ó, a Gleice, que está aí, É. o Lucas. Então, são pessoas, né, são amigos, e são pessoas que têm uma relação com a área da saúde, mas que eu tenho certeza que podem ser multiplicadores, podem fazer para auriculoterapia. Não é uma prática restrita do médico. Então, assim, nós temos cursos aqui no estado. Então, eu acho que assim é legal também, porque são possibilidades fáceis, interessantes e facilmente
socializáveis, né? Então, Verdade. Eu vou aproveitar aqui, a Adélia Ronsetti, George, está perguntando como ela pode ser voluntária. Então, eu vou pedir para você colocar aqui o telefone de contato. E o George está lembrando bem, o Espaço Bem-Me Quer da CASSE possibilita uma atenção mais humanizada, tanto para os pacientes em tratamento, quanto para aqueles que estão em cuidados paliativos. E você também disse, doutora Ana, sobre essa questão do fato de tratar também quem trata, quem cuida, né? E eu imagino que isso deve mudar muito a relação do profissional, do cuidador com aquele paciente, né? Independente de quem ele seja. Se ele também pratica isso, porque eu imagino que se ele chega num momento muito difícil da vida dele, que ficou em casa, né, que ele trouxe, e ele se depara com um paciente numa situação também muito difícil, ou até mais complicada, né, com a doença, com a saúde, ele precisa ter paz para poder, né, meditar e levar paz para aquela pessoa e não transferir aquilo. Deve ser muito complicado, eu acho. Eu acho que esse cuidador ele tem que ser muito bem assistido também, né? Teve uma vez que eu fui para casa para fazer uma roda de conversa com os pacientes. E cheguei lá, tinha falecido uma menina que era uma paciente antiga, já de 15 anos. E estavam todos, assim, muito sofridos. Então, assim, eu lembro que eu falei, gente, eu não tinha me preparado, né? A história era outra, mas foi super importante trazer aquela que a gente possa ter um espaço para falar da dor. Acho que travou. Se você estiver me ouvindo, doutora Ana, travou a sua participação. O seu vídeo travou. Vê se a senhora prefere reconectar, sair e entrar novamente. Eu vou ver, vou esperar aqui um pouquinho a doutora Ana. Ela vai ter que entrar novamente. Só um momentinho. A Gleice aqui está dizendo que a auriculoterapia, desculpa, é ótimo também, não é? Como a doutora Ana Rita falou sobre algumas pessoas aqui, eu queria saber se elas foram participantes, se foram... o que elas são, né? Quais são a... Deixa eu botar aqui a doutora Ana. Só um momentinho, gente. Eu não estou conseguindo. Doutora Ana, ela está me pedindo agora. Vamos ver. Ué, não consigo. Eu boto para poder acertá-la. Vamos ver se agora ela volta. Tinha travado, Gleice. Agora ela vai voltar. Pra gente... voltou. Vamos voltar aqui na pergunta. Na resposta, a senhora estava contando que um dia foi fazer um trabalho na CASSE, chegou lá e, infelizmente, eles tinham perdido uma paciente de 15 anos e o seu momento teve que mudar, né? Isso. Então, assim, estava falando justamente da importância da escuta e da escuta qualificada, né? Que é você, diante da morte, que são temas que nós, profissionais de saúde, na maior parte das vezes, não enfrentamos, a gente não conversa sobre isso, né? A gente nega isso, é como se a gente fosse eterno, né? Então, eu acho que, assim, essa conversa, o que eu faço nesse momento, o que eu falo para a mãe, e foi muito rico, porque eu vi, assim, que toda aquela angústia muitas vezes, assim, para lidar com o inevitável, né? Então, nós fizemos uma meditação coletiva, né? Fizemos alguns exercícios de respiração, fizemos essa conversa, e aí a gente precisa de estar bem, porque o dia continua, né? Ali embaixo vão ter outras pessoas. Então, assim, acho que é muito importante a gente tentar dar conta disso, né? O melhor possível. Tem alguma outra história que a senhora lembre que
de algum paciente ou familiar que às vezes resistente para uma prática e com o tempo a pessoa se descobriu, isso fez diferença na vida dela, assim, ela relatou isso, tem alguma, devem ter muitas histórias, mas alguma que a senhora lembra? Eu lembro muito das histórias, assim, que eu acabei fazendo umas entrevistas e foi produzido um filme. E nesse filme elas falavam, né, que no início, quando a gente oferece o tratamento, é um tratamento desconhecido. Então, é uma coisa que a gente vê com muita frequência, o paciente que tem o diagnóstico de câncer, ele quer fazer, na maior parte das vezes, qualquer coisa. Então, é muito importante que estejam ao lado dele pessoas muito conscientes, pessoas muito verdadeiras, para colocar os limites, as coisas que são legais. E essas pessoas que depois que entraram no tratamento, né, no caso foi com a acupuntura, elas foram observando a melhora, né, elas percebendo nelas mesmas. Então é muito bonito que você ver aquela pessoa e depois, quando acabava, né, tinha que acabar. Ah, não quero parar, não. Então, a gente, assim, às vezes até dava continuidade, porque a sensação de bem-estar ela é muito legal. Então, eu acho que isso é um conjunto de coisas, de forças, né? Mas que eu acho que a gente deve, sim, sempre que possível, nos perceber como seres que não somos só corpo, né? Que a nossa mente ela está de igual para igual, né? E o nosso espírito também, né? O nosso sentido da vida, o nosso ideal, tudo isso é importante para que a gente tenha essa saúde completa, né? O melhor possível, né? O Bem Quer, ele fica só na sede da Cássia ou ele vai também até o hospital infantil? O hospital infantil foi todo reformulado. Sim, agora o setor foi para o hospital do HPM, não é isso? Antes da epidemia, até a epidemia, a gente estava trabalhando lá no Acácia. Não acompanhei como é que está, mas eu acredito que tenha dado uma parada geral Parada, da questão do contato. E são Então, pessoas assim, durante muito. esse momento de pandemia do coronavírus, o projeto também foi parado, né? Não deu continuidade e esperamos que logo possamos voltar a esses trabalhos que eu acredito que os pacientes devem estar sentindo muita falta, né? A gente espera, né? Vamos pensar em como voltar, né? Porque todos esses protocolos, principalmente que a gente lida com pessoas, às vezes, com imunodeficiência. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Para a gente não querer ajudar e atrapalhar. É verdade, é verdade. Mas assim, eu imagino que eles devam sentir falta também, né? Muitos que se acostumaram com a presença de vocês, com carinho, com a orientação. Acho que tem tudo isso, né? Deve ser todo um contexto, né, nessa prática. É verdade, acho que é um contexto. Acho que essa coisa que você falou da fé, né? O próprio suporte social, o próprio apoio social, ele entra nesse conjunto, né? Então, assim, é impressionante a importância. Quando você se sente... eu lembro de uma paciente que eu lembrei agora, ela não tinha ninguém. Então, assim, era uma senhora com vitiligo, muito avançado, que tinha 2 irmãos alcoolistas, que não tinham nenhum tipo de conversa. Então, você imagina você vivenciar a dor nessa solidão, né? Então, eu acho que esses grupos, eles oportunizam um sentimento que eu falo que muito mais a gente que ajuda é muito ajudado, né? Porque a gente tem um aprendizado enorme. E esse sentimento de ser útil, de estar fazendo realmente alguma coisa legal, importante, é muito bom, né? Eu acho que assim
talvez seja a maior recompensa que tenha. Eu acho que Quem está no... Não, pode concluir, pode concluir. eu acho que talvez seja isso que as pessoas assim gostam do trabalho de serem voluntário, né? Porque é uma forma de troca. Na verdade, existe uma troca. E quem está nos assistindo, ou assim, até você falou sobre, em algum momento na nossa entrevista agora, sobre pessoas que acabam aprendendo, talvez pudessem buscar para aprender essa prática e, né, pensando aí na volta, depois da nossa vida voltando ao normal e podendo oferecer isso. Existe um caminho? Você oferece cursos? Tem isso? Lá na própria CASSE tem esse trabalho? A Cássia a gente faz no ano passado, desde o ano passado, acho que começamos no ano passado fazendo umas rodas. Essas Aham. rodas, elas tiveram uma periodicidade quinzenal, né? E no início foi semanal, depois fizemos quinzenalmente, sempre, né, fazendo os convívios pelo Instagram, e mostrando assim algumas temáticas dentro das práticas. Aham. Sobre meditação, sobre fitoterapia, sobre doing, sobre acolhimento, sobre morte, e assim, colocando sempre temáticas que o próprio grupo muitas vezes também pedia. Entendi. E, doutora Ana, nós falamos sobre a questão do SUS, que não temos uma prática aqui, mas existe uma porta de entrada? A senhora falou no Hospital Santa Rita com relação à FEC, no caso de pacientes infantos juvenis, qual é a porta de entrada pelo SUS? Então, a Prefeitura de Vitória tem um serviço que funciona no Centro de Especialidades. Então, a referência é as pessoas irem até as unidades de saúde. A Prefeitura de Uhum. Vitória tem várias práticas. Quem coordena é a doutora Henriqueta. E no Estado também existe um centro de referência de práticas. Quem coordena é a doutora Norma Pércio. E aí a porta de entrada é demanda espontânea. Tem o telefone, né, que eu não sei de cabeça aqui, mas existe um telefone para marcação de consultas, e ali a pessoa vai fazer o tratamento. Lá, por exemplo, existe homeopatia, existe hipnoterapia, existe acupuntura, e existia, não sei se existe ainda, algumas oficinas, né, de Aham. doing, oficinas de meditação. É onde hoje a gente consegue assim, ter um investimento, né, dos profissionais, mas ainda é meio que uma luta, sabe? Ainda não é uma coisa Sim. assim que eu percebo que ela vem de uma forma fluida. Mas a porta de entrada é o posto de saúde? É a unidade básica de saúde? É a unidade básica de saúde. Uhum. Nossa, Essa é a entrada. tem a luz aqui. Olha, já estamos já nos aproximando já do fim da nossa live. E eu vou pedir para a senhora deixar um recado importante sobre essa prática, sobre esse trabalho feito junto com a Cássia. Eu acho assim, o recado importante é cuidem-se. Eu acho que essa pandemia ela trouxe um aspecto assim muito muito impactante. Quem estava se cuidando está melhor, né? A gente pôde perceber a importância desse cuidado holístico, importância do exercício, de uma alimentação. Então, eu acho que assim existem muitas informações. Acho que a Cássia ela traz bem esse link, né, das práticas pelo programa Bem Me Quer. Acho que a gente vai começar a pensar, né? Porque a gente está num projeto muito grande agora, assim que ele concluir, de sermos, né, uma referência no sentido de informação, no sentido de acolhimento, né? E eu acho que todo mundo pode ajudar. Cada um com o seu, cada um com o seu limite, com as suas possibilidades, mas acho que são ramos, né? O cuidado ele é fundamental para que a gente
se torne realmente humano, né? Porque senão, né? Então acho que essa que é a ideia, que essas práticas elas possam ser difundidas. Eu acho que quem tiver a oportunidade de interferir no seu município, né, tá aí para ter candidatura, né, no seu candidato, acho que isso ainda é uma luta política, mas acho que é uma coisa que só é fortalecida também na medida que a gente tem uma participação popular importante. Sem dúvida. Nossa, doutora Ana, muito obrigada. Adorei aprender sobre isso. Bom, Agradeço em nome da Cassi todo esse carinho que a senhora tem, né, pelo trabalho com o Bem Me Quer, por esse investimento, né, porque é preciso investir tempo, dedicação, e tudo isso a senhora faz muito bem. Né? Então, eu falo em nome da Cassi, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho prestado a todos, né, da Cassi. Desejamos sucesso e que a gente consiga voltar aí para atender esses pacientes. Fica aqui o nosso carinho em nome da Cassi. E fica o convite para que as pessoas possam conhecer. Eu fiz aqui no início, faço novamente, que devido até à pandemia, muitos eventos não puderam ser concretizados, mas a Cassi vive de doações, vive de voluntariado, precisa muito do seu apoio, então isso é muito importante, né, que as pessoas tenham essa consciência. E quem quiser conhecer mais sobre a Cassi, é só acessar o perfil aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, em todas as redes sociais, para ficar ligadinho no que está acontecendo. Doutora Ana Rita, eu vou me despedir da senhora. Muito obrigada. Um beijo e fica com Deus. Tá bom. Obrigada, um beijinho. Que Deus te abençoe também. A todos nós. E eu vou só terminar aqui para vocês, dizendo que hoje foi a nossa última live dessa rodada tão importante nesse Setembro Dourado que nós fizemos. Agradecemos a audiência de todos pela companhia, pela audiência. Nossa, de tudo, as informações dessa campanha são de extrema importância. Então, você que perdeu uma live, pode ir lá no perfil do Instagram aqui da Cassi para poder conferir, compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Ajude a potencializar o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, porque é fundamental isso. Né? As chances de cura são enormes. Então, o quanto antes diagnosticado, quanto antes buscar o apoio e o tratamento, mais rápido a gente, com certeza, vai ter fé em Deus para sair dessa. Então, fica aqui um agradecimento muito especial a toda a equipe profissional da Cassi, que faz tudo isso acontecer, né? Faz tudo isso possível, porque você tem as áreas como a técnica, voltada para o atendimento fim, e que contempla a equipe multidisciplinar. Tem as áreas financeira, contábil, operacional, administrativa, mobilização de recursos, comunicação, né, que elas são a verdadeira engrenagem, além da diretoria, da administração, do conselho fiscal, administrativo, técnico, né, nossa gratidão e a diretoria executiva. Eu quero agradecer aqui a Luciene, mais uma vez, como eu agradeço sempre pela oportunidade, pode contar comigo sempre, que eu estarei aqui à disposição da Cassi, o que eu puder fazer para contribuir, para ajudar, podem contar comigo. Então, fiquem com Deus. Uma ótima noite para todos vocês. Compartilhem essa live e as outras que foram maravilhosas. E vamos seguir em frente. Pedir ajuda a Papai do Céu, né? Pedir a Deus e também pedir a todos que possam colaborar, buscar doadores, buscar voluntários que possam contribuir para o trabalho da Cassi, que já são 32 anos. E ainda temos muitos anos pela frente para ajudar crianças e adolescentes com câncer. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês.